painel solar ou aquecedor solar. Nesta aula, veremos o uso e vantagens destes dois sistemas de captação de energia. Senhora Fernanda, me responda, o que há de comum entre o painel solar ou aquecedor solar? Professor, ambas são formas de captação de energia, porém, aplicadas para fins diferentes. Parabéns, senhora Fernanda. Resposta certa. Uma dica. Sempre que ouvirmos falar sobre fontes de energias renováveis, de uma forma direta ou indireta, a energia solar estará sempre presente. A senhora Maria está presente? Sim, professor. Muito bem. Gostaria que a senhora desse um exemplo de uma fonte indireta de energia solar. Certamente, professor. Entre as fontes indiretas de energia solar, podemos citar o vento, que é originado pelo aquecimento terrestre. Observamos bem os benefícios dos ventos na geração da energia eólica. Resposta certa. Parabéns. Senhora Maria, a senhora está esplêndida. A fonte de energia solar direta consiste em raios solares que atingem a atmosfera. Esta fonte de energia pode ser coletada através de um painel solar ou aquecedor solar. Ambos, porém, possuem formas diferentes de captação da energia proveniente do Sol. O primeiro é através de energia solar fotovoltaica e o outro através de sistemas solares térmicos. Professor, com relação à tecnologia, qual a diferença entre a energia fotovoltaica e a energia térmica? A principal diferença entre a energia fotovoltaica e a energia solar térmica pode ser encontrada em seus princípios de funcionamento. Agora vamos à sala de projeção. Lá vocês verão as diferenças entre esses dois sistemas. Vamos lá. Agora aqui na sala de projeção, vamos ver com mais detalhes as características destes dois sistemas. A energia solar fotovoltaica é baseada no efeito fotovoltaico, pelo qual um fóton, a unidade básica de luz, se choca em uma superfície feita de um material especial, gerando com isso a liberação de um elétron. Já a energia solar térmica usa a luz solar para aquecer um fluido. Dependendo da aplicação específica, pode ser água ou outro fluido. Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, posso fazer uma complementação? Certamente. Fique à vontade, senhora Maria. O efeito fotovoltaico ocorre apenas em um número reduzido de materiais, denominados semicondutores, como o silício, monocristalino, policristalino, telurídeo, amorfo e o cádmio, que, após procedimentos químicos específicos, permitem a geração de uma corrente elétrica quando expostos à luz. Esses semicondutores são moldados em camadas finas, que formam o elemento central das células solares. As células solares são integradas em estruturas maiores conhecidas como painéis solares, que por sua vez, produzem corrente contínua. Os valores desejados de corrente e tensão podem ser alcançados por meio de ligações em série, paralelo ou série paralelo. Parabéns! A senhora está absolutamente certa. Um dia, vou ter uma filha assim. Para completar o raciocínio da senhora Maria, devemos entender que para sistemas conectados à rede, que representam uma grande parcela do mercado, é necessário o uso de um inversor para converter a corrente contínua
gerada pelas células, em corrente alternada, que é a mesma fornecida pela rede de distribuição. O princípio de funcionamento dos sistemas solares térmicos é muito menos sofisticado, mas tão útil para a geração de energia consumível como o efeito fotovoltaico. Este funcionamento consiste no aquecimento direto de água ou de outros fluidos pela luz solar. Essa conversão de energia depende da temperatura em que o fluido de trabalho está sendo aquecido. Classe, vou fazer uma pergunta. Qual sistema devo utilizar? Painel solar ou aquecedor solar? Alguém sabe me responder? Vou explicar. O primeiro passo é separar os sistemas solares fotovoltaicos dos térmicos. As instalações fotovoltaicas residenciais produzem energia contínua diretamente da absorção da energia solar pelas placas solares. Existem dois tipos de sistemas fotovoltaicos residenciais: sistemas conectados à rede e sistemas off-grid. O primeiro oferece a possibilidade de retornar o excedente de energia gerado para a rede de distribuição, que é incentivada por incentivos econômicos através de um inversor. Já o sistema off-grid, em muitos casos, exige o uso de um banco de baterias para alimentar o consumo de um determinado imóvel. Senhora Fernanda, me responda uma coisa. Sim, professor. Quando devemos utilizar um aquecedor solar térmico? Devemos utilizar quando o objetivo é o aquecimento da água. Perfeito! Isso mesmo, senhora Fernanda. Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é composto de coletores solares, placas e reservatório térmico, boiler. As placas coletoras são responsáveis pela absorção da radiação solar. O calor do Sol, captado pelas placas do aquecedor solar, é transferido para a água, que circula no interior de suas tubulações de cobre. Classe, vamos prestar atenção. O reservatório térmico, também conhecido por boiler, é um recipiente para armazenamento da água aquecida para consumo posterior. Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores e o reservatório térmico, através de um sistema natural chamado termosifão. Neste tipo de sistema, a água dos coletores fica mais quente, portanto, menos densa que a água no reservatório. Assim, a água fria empurra a água quente, gerando a circulação. Esses sistemas são chamados de circulação natural ou termosifão. A circulação da água também pode ser feita através de motobombas. Esse processo é chamado de circulação forçada ou bombeado, e são normalmente utilizados em piscinas e sistemas de grandes volumes. Alguém aqui na sala de aula saberia me dizer quais são as vantagens mais importantes encontradas em um sistema solar fotovoltaico? Sim, professor, eu sei. Então, ocorre que os sistemas fotovoltaicos são mais versáteis do que os sistemas térmicos, uma vez que podem alimentar muitos aparelhos em uma residência. Já a energia solar térmica é limitada ao espaço e ao aquecimento da água, além de ter também uma vida útil maior. Perfeito! Senhora Maria. Agora quero concluir a aula de hoje, falando um pouco sobre as características da energia solar térmica em relação à fotovoltaica. Os sistemas térmicos domésticos sempre incluem um tanque de água, onde o calor pode ser armazenado por um longo tempo. Porém, é preciso ressaltar que se estiver nublado ou chovendo por vários dias, o sistema não será capaz de fornecer água quente, sendo necessário nesse caso fazer uso de aquecimento elétrico ou a gás.
Já os sistemas fotovoltaicos, pelo contrário, sofrem de uma intermitência inerente que decorre dos padrões da luz solar. O armazenamento de eletricidade normalmente não é considerado uma opção, devido aos altos custos de se implementar um banco de baterias. A tecnologia solar térmica para uso doméstico é muito menos complicada que a fotovoltaica, porém é preciso entender a diferença entre sistemas térmicos, aquecedor solar, e sistemas fotovoltaicos, placas solares. Sistemas térmicos geram calor, e sistemas fotovoltaicos geram eletricidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta aula. Esperamos que tenha gostado. Antes de finalizar, não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube e visitar o nosso blog.